Bem-vindos ao nosso vídeo especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, data que simboliza a luta histórica enfrentada pelas mulheres no final do século XIX e início do século XX. Neste documentário, resgatamos a história verdadeira do incêndio que aconteceu em Nova York, na Triangle Shirtwaist Company, no dia 25 de março de 1911, considerada como um dos marcos para o estabelecimento do Dia das Mulheres. Relembramos também histórias da vida e das realizações de mulheres extraordinárias que desafiaram normas, deixando um legado duradouro em suas áreas de atuação. O Dia Internacional da Mulher existe, enquanto data comemorativa, como resultado da luta das mulheres por meio de manifestações, greves e comitês que buscavam não apenas melhoria nas condições de trabalho, que eram desumanas especialmente para mulheres, mas também as longas jornadas de trabalho, os baixos salários, a reivindicação por igualdade salarial, a ausência de regulamentações de segurança e as condições do ambiente de trabalho, com espaços apertados, falta de ventilação, equipamentos precários. Enfim, a construção desta data está relacionada a uma sucessão de acontecimentos. A história, que ficou muito conhecida como marco desse dia, narra que, em 8 de março de 1857, 129 operárias morreram carbonizadas em um incêndio ocorrido nas instalações de uma fábrica têxtil na cidade de Nova York. Supostamente, este incêndio teria sido intencional, causado pelo proprietário da fábrica como forma de repressão externa às greves das operárias, por isso teria trancado suas funcionárias na fábrica e ateado fogo nelas. Essa história é falsa. O dia 8 de março não está ligado a ela. Porém, existe uma outra história que remete ao incêndio que de fato aconteceu em Nova York no dia 25 de março de 1911 e vitimou 125 mulheres e 21 homens, sendo a maioria dos mortos judeus. Essa história é considerada um dos marcos para o estabelecimento do Dia das Mulheres. As causas desse incêndio foram as péssimas instalações elétricas, a quantidade de tecido presente no recinto, o que serviu de combustível para o fogo. Além disso, alguns proprietários de fábricas da época, incluindo o da Triangle, trancavam seus funcionários na fábrica durante o expediente como forma de conter motins e greves. No momento em que a Triangle pegou fogo, as portas estavam trancadas. Não restam dúvidas de que a fábrica Triangle, localizada em Nova York, era um símbolo das condições desumanas oferecidas às operárias, além das portas trancadas e as escadas de incêndio bloqueadas, tornando impossível para as trabalhadoras escaparem em caso de emergência. O incêndio da Triangle Shirtwaist chocou a nação e provocou um movimento de reforma nas leis trabalhistas e de segurança. É notório que se faça uma reflexão sobre o legado do incêndio e sua importância na luta pelos direitos das trabalhadoras. Porém, esse fato não deve apagar a história de luta e mobilização das mulheres operárias no final do século XIX, que se organizavam contra governos e patrões por melhores condições de trabalho. Cabe a conscientização de que a criação da data foi motivada por fortes movimentos de reivindicação política, trabalhista, greves, passeatas e muita perseguição policial, e não somente pela morte de dezenas de mulheres exploradas pelo capitalismo primitivo que existia na época. Esta é a verdadeira história de 8 de março. À medida que celebramos as conquistas das mulheres ao longo da história, torna-se primordial relembrarmos as dificuldades enfrentadas
por aquelas que vieram antes de nós, para se respeitar o espaço conquistado nos dias de hoje. Neste documentário, apresentaremos a vida e as realizações de mulheres extraordinárias que desafiaram as normas e deixaram um legado duradouro em diferentes áreas de atuação, como ciência, política e direitos humanos. Iniciamos resgatando as conquistas de Marie Curie, uma das mulheres a mudar a história e os rumos do estudo da radioatividade, bem como mostrou ao mundo o valor intelectual e a riquíssima contribuição que as mulheres podem fornecer ao mundo científico, o qual era, outrora, de caráter predominantemente masculino. Marie Curie foi a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel e a única a ganhar em duas áreas diferentes. Um em física, ao demonstrar a existência da radioatividade natural em 1903, e o outro em química, pela descoberta de 2 novos elementos químicos em 1910. Além disso, os estudos de Marie foram de extrema importância para a ciência, pois com o aperfeiçoamento dos estudos sobre radioatividade, atualmente é possível tratar doenças como o câncer a partir de elementos radioativos que destroem as células tumorais. A história de Rosa Parks, uma cidadã norte-americana, marcou a sociedade na década de 1950 como um símbolo da resistência contra o racismo. Ela ficou famosa por realizar um ato de desobediência civil quando se recusou a ceder seu assento a um homem branco em um ônibus público de Montgomery, Alabama, em uma noite de 1º de dezembro de 1955, dando início ao movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. A coragem e determinação da recusa de Parks teve rápida repercussão. O ônibus parou e ela foi imediatamente presa pela polícia local. Em 5 de dezembro, ela foi declarada culpada de violar as leis de segregação, teve a pena suspensa e foi multada em $10 mais $4 de custas judiciais. Em valores de hoje, o total de $14 em 1955 corresponde a aproximadamente $160 ou cerca de R$785. A prisão de Rosa Parks não foi um caso isolado. Ela foi consequência das leis Jim Crow, que pretendiam legalizar o racismo e marginalizar os negros americanos. O ato de resistência não violenta de Rosa Parks repercutiu nacionalmente e deu início ao movimento que lutava pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, trazendo à cena pública personalidades importantes como Martin Luther King, e graças a ela teve fim a segregação racial dentro dos ônibus nos Estados Unidos. Em julho de 1969, o mundo parou para assistir a um dos maiores feitos da humanidade, a chegada do homem à Lua. Apesar de Armstrong e Aldrin serem os nomes mais lembrados dessa missão histórica, muitos outros profissionais trabalharam arduamente para tornar o sonho possível. Entre eles, uma mulher brilhante e pioneira, Margaret Hamilton, a engenheira de software responsável por escrever os códigos dos computadores da nave Apollo 11. Margaret desafiou as probabilidades ao liderar a equipe de software responsável pelo sucesso das missões Apollo da NASA, incluindo o pouso na Lua em 1969. Aos 32 anos, Margaret, uma cientista da computação, engenheira de software e empresária, demonstrou o valor da mulher no campo da ciência e tecnologia. Atualmente, aos 87 anos, ela deixa um legado impressionante, graças ao seu trabalho impecável, inspirando mulheres em todo o mundo a seguir seus passos e conquistar seus objetivos.
Não podemos deixar de mencionar a ativista paquistanesa Malala Yousafzai, que se tornou um símbolo global de coragem ao lutar pelo direito das meninas à educação e por ter sobrevivido a um atentado promovido pelo Talibã em 2012, uma organização fundamentalista que dominava e liderava a região do Vale Swat, no Paquistão, bastante extremista. Com pouco mais de 20 anos, Malala já é considerada uma das pessoas mais influentes do planeta. A jovem paquistanesa foi a pessoa mais nova a receber um Prêmio Nobel da Paz em 2014, aos 17 anos. A premiação foi em reconhecimento à sua luta pelo direito das meninas e mulheres terem acesso à educação no Paquistão. Apesar das adversidades, Malala mantém sua defesa incansável dos direitos das mulheres e das crianças em todo o mundo, afirmando: a leitura abre universos, novas verdades, possibilidades e outras formas de viver. É preciso deixar que nossas crianças vejam seus futuros da maneira que quiserem. Não pode haver barreiras ou limites no modo como elas vislumbram seus futuros. Mulheres precisam se expressar sempre e não ficar caladas. A luta das mulheres por respeito de igualdade de direitos e na sociedade data de séculos atrás no mundo e, inclusive no Brasil, um país repleto de mulheres que fizeram e marcaram história e devem ser lembradas diariamente, não apenas em 8 de março. Citamos alguns exemplos. Maria Quitéria foi heroína do exército, mas todos achavam que era, na verdade, um homem-herói. Nísia Floresta, autora da primeira obra literária feminista, isso lá no século XIX. Princesa Isabel, primeira chefe de Estado. Chiquinha Gonzaga, intérprete da alma popular brasileira. Anita Malfatti, pioneira do modernismo. Dona Ivone Lara, majestade do samba, numa época de predomínio da música popular brasileira por homens. Maria da Penha, símbolo do combate à violência contra a mulher. Marta Vieira, a melhor jogadora de futebol do mundo. Do direito ao voto feminino à aprovação da Lei Maria da Penha, os movimentos de mulheres brasileiras promoveram mudanças na igualdade no local de trabalho, no acesso à educação, na equiparação salarial, no combate à violência de gênero, acesso a cargos de liderança, entre outros, conquistas que merecem reconhecimento e celebração. É notável que as mulheres do mundo ocidental obtiveram avanços significativos. Por outro lado, no vasto território do Oriente Médio, as mulheres enfrentam uma realidade complexa e desafiadora. Para se ter um melhor entendimento da situação atual, se faz necessário examinar o contexto histórico. Durante séculos, tradições culturais e interpretações religiosas moldaram as normas sociais, por vezes restringindo os direitos e liberdades das mulheres. Apesar dos avanços, em alguns países, muitas mulheres no Oriente Médio ainda enfrentam leis e políticas que as discriminam. Restrições em áreas como educação, trabalho e casamento são comuns, limitando suas oportunidades e autonomia. No entanto, a resistência feminina está em ascensão. Corajosas ativistas estão desafiando as normas estabelecidas, lutando por mudanças significativas e promovendo a igualdade de gênero. Seus esforços inspiram esperança e mostram que a mudança é possível. Para alcançar uma mudança duradoura, é essencial que haja apoio global. A comunidade internacional deve unir forças para pressionar por políticas mais inclusivas e garantir que os direitos das mulheres sejam respeitados em todas as partes do mundo, incluindo o Oriente Médio.
À medida que celebramos o Dia Internacional da Mulher, devemos manter sempre presente o poder da determinação, coragem e persistência das mulheres que vieram antes de nós e do trabalho que foi feito na busca por um mundo mais justo e igualitário, da qual as mulheres regozijam nos dias de hoje. Seus legados continuarão a inspirar gerações futuras a lutar por seus sonhos e defender aquilo em que acreditam. Se você gostou desse vídeo e quer contribuir para essa causa, compartilhe-o com seus amigos e familiares. Juntos podemos ser agentes de mudança. Agradeço por assistir. Continue acompanhando o nosso canal Manchetes da Semana, que trará novidades em breve. But no one of us can do much. Yet each of us perhaps can catch some gleam of knowledge, which, modest and insufficient of itself, may add to man's dream of truth. It is by these small candles in our darkness that we see before us, little by little, the dim outlines of that great plan that shapes the universe. And I am among those who think that for this reason, science has great beauty, and with its great spiritual strength, will in time cleanse this world of its evils, its ignorance, its poverty, diseases, wars, and heartaches.